Fala pessoal, queria utilizar esse vídeo para falar sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram que eu achei muito boa e curiosa. A pergunta era no sentido de: o auditor de Tribunal de Contas corre risco de vida exercendo seu trabalho de auditoria? E aí eu queria utilizar esse vídeo para poder explicar um pouquinho sobre esse cargo, o cargo de auditor, sobre os próprios tribunais de contas e a visão que eu estou tendo hoje desses concursos que estão vindo aí, tá bom? Vamos lá. Auditor e Tribunal de Contas, corre risco de vida? Para eu poder responder, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu era oficial de marinha e eu passei para auditor público externo. É o equivalente ao auditor de controle externo. Alguns tribunais de contas, para a gente já começar a entender, tem uma diferença de nomenclatura. Por exemplo, TCU, Auditor Federal de Controle Externo. TCE do Maranhão, Auditor Estadual de Controle Externo. TCE de Mato Grosso, Auditor Público Externo. TCM do Rio, que eu sou, Auditor Controle Externo. Então, quando eu era oficial de marinha, eu passei para auditor público externo do TCE de Mato Grosso. E eu vou contar aqui como que foi chegar lá e como que foi meus primeiros trabalhos, tá bom? Eu cheguei lá, primeira coisa que eu tive assim de impacto é a estrutura do Tribunal de Contas, tá? Ou seja, eu estou falando agora especificamente de Mato Grosso, mas vocês podem replicar para os demais tribunais, porque eu acho que, em regra, 90% dos tribunais são nesse nível de estrutura boa, tá? Eu cheguei lá, o prédio é grande, tem um outro prédio que é só escola de contas, ou seja, é um prédio só para a parte educacional. Então, nesse prédio, a sala é bem moderna, a gente já recebe um computador, no caso eu recebi um laptop, cheguei lá, as pessoas me receberam muito bem. Poxa, quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco até assustado, porque eu estava vindo da Marinha, que a gente está acostumado com as Forças Armadas, aquela correria, aquela batida de trabalho. Quando eu cheguei lá, a pessoa já me recebeu e falou assim: Mário, você vai aprender, vou te colocar aqui para aprender, vou te colocar dentro de uma equipe de auditoria para que você aprenda. Conforme você for evoluindo, a gente vai te liberando ali para fazer uma auditoria com uma outra equipe, ou ser auditor líder de uma outra equipe. E foi isso que aconteceu. Logo que eu entrei, fui escalado para fazer uma viagem, aí agora para explicar um pouquinho. Tribunais de contas estaduais, eles auditam, eles auditam também o Estado, os órgãos do Estado, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Estadual da Fazenda, audita todos os órgãos do Estado e a maioria, né, desses tribunais de contas estaduais, eles auditam os municípios, tá? E que seria o quê? Cada estado tem seus municípios, então a equipe de auditoria vai lá no município e visita os municípios, olha a prefeitura, olha a câmara, se tem regime de previdência a gente também olha, tá? Regime de previdência própria a gente olha também, se tem algum convênio entre os municípios a gente também vai olhar, então a gente acaba olhando tudo que está relacionado àquele município. Então vai uma equipe que sai do Tribunal de Contas e vai para lá, passa uma semana lá, olhando os documentos, fazendo as análises, visitando os locais, e a gente vai. Quando a gente chega no município, aí voltando ao início, né, aí eu fui escalado para uma auditoria e eu fui com um auditor muito experiente, mas uma equipe muito experiente também. Inclusive, esse auditor virou meu amigo pessoal. E quando a gente chega lá, a gente é muito bem recebido, tá? Pelo menos eu auditei muitos municípios em Mato Grosso e todos eu fui muito bem recebido. A gente vai direto para a prefeitura. Normalmente a gente já pega a prefeitura como o primeiro órgão ali porque a gente vai auditar. E chega lá, o prefeito recebe a gente recebe uma sala lá para a gente poder ficar, solicita documentos. Então, em regra, não tem nenhum perigo nisso. Por quê? Porque você está indo para um órgão público, você está indo fiscalizar servidores igual a você, pessoas que passaram em concurso público, você está indo fiscalizar pessoas que têm, como regra, índoles boas, porque são pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Então, a gente, como Tribunal de Contas, a gente não vai lá para ficar batendo de uma forma como se a pessoa do outro lado fosse a pessoa má, a pior pessoa do mundo. Não, a gente vai para lá para, às vezes, se achar um erro, a gente indica, olha, poxa, você está errando aqui, vamos melhorar. Se a gente achar alguma coisa que gere algum dano, alguma coisa que gere, talvez, até
no sentido de que a pessoa errou de forma dolosa, tá? Então, ou culposa, a gente tem que também registrar isso, mas, em regra, a gente é muito bem recebido. A gente passa a semana no município praticamente, eu passei a semana no município e não tive problema nenhum. No TCE de Mato Grosso, eu auditei em 2 anos 14 municípios, tá? Foi 1 ano e 10 meses que eu fiquei lá. E eu gostava muito de auditar, pedia para isso, viajar, porque é legal viajar, conhecer o estado é maravilhoso. E eu tinha acabado de sair da Marinha, então eu estava naquela pegada de querer conhecer tudo. Então eu pedia para auditar e auditei também órgãos do estado. Quando você vai auditar um órgão do estado, já é um órgão já dentro da capital, possivelmente. Então você vai tranquilo, você atravessa. Eu me lembro que eu auditei um órgão do estado que era do outro lado da rua, atravessava a rua para ir auditar. Tinha uma sala também, as pessoas recebendo. Então, as pessoas às vezes acreditam que isso pode ser perigoso. Não é, tá, gente? Não é perigoso, tá? Obviamente, tudo é perigoso na vida. Você andar de carro já é perigo, você pode bater, mas em regra, o trabalho é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo mesmo. E também aí eu vou uma outra pergunta que eu lembrei aqui agora falando com vocês, que é uma pergunta de um aluno meu, que ele está estudando para tribunal, e ele estava em dúvida se ele teria condições de exercer o cargo, porque ele acha que é muito difícil o trabalho de auditor, fazer auditoria, análise. Ele queria, como é que é, Mário? Como é que é? Eu tenho medo de chegar lá e não saber fazer. É uma outra coisa que vocês têm que estar tranquilos, gente. Por quê? O que acontece? Quando você vai exercer um cargo desse, você chega lá, você chega com conhecimento teórico. E às vezes o conhecimento teórico é muito bom. A gente que é do tribunal adora quando vem servidor novo, porque eles chegam com gás e com conhecimento teórico muito bom. E aí você chega lá com aquele conhecimento teórico, normalmente a equipe que você vai entrar vai te dar esse suporte, vai te ensinar. E conforme você for aprendendo, você começa a caminhar para os seus próprios pés, entendeu? Você fica mais tranquilo. Então, se você for pensar, nada é por acaso. Por exemplo, não vou te jogar no negócio sem te ensinar. Alguns tribunais também têm até, inclusive, curso de formação. A gente pode ver o exemplo do TCU, tem curso de formação. O meu próprio tribunal, quando chamou a primeira leva, que foi uma leva grande, teve curso de formação. Quando começou a chamar pingado, aí eu estou falando nesse caso do Tribunal de Contas do município do Rio, tá? Por quê? Eu, eu passei para auditor do TCE de Mato Grosso e depois eu fui chamado para auditor também, que é outro concurso que eu fiz, do Tribunal de Contas do município do Rio. Eu sou carioca, estou aqui hoje no Rio. Já tem 11 anos que eu estou lá, tá? Então, esse Tribunal de Contas do município do Rio também teve um curso de formação, ou seja, para apresentar o tribunal, às vezes um curso até mais robusto, tá? Então, às vezes um curso que vai ensinar mais. Então, você quer fazer para auditor ou está em dúvida, gente, essa carreira não é perigosa, já respondendo a pergunta, tá? Não é perigosa, é uma carreira muito boa, muito bonita. E você, quando chegar lá, não precise ficar inseguro, porque você vai ter todo o suporte, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão da área controle em si, tá? Vou falar um pouquinho, vamos lá. Eu não fiz uma colinha aqui, tá? Vamos lá. Hoje, eu vejo que os tribunais de contas estão evoluindo muito, tá? Não só o TCM do Rio, mas eu tenho acompanhado outros tribunais, porque eu faço um trabalho dentro do meu tribunal que acaba que eu tenho que viajar para os outros tribunais. Então eu acompanho, tá? E eu começo a conhecer pessoas de diversos tribunais e eu vejo que hoje os tribunais de contas estão se unindo para melhorar o serviço. E ao se unir para melhorar o serviço, a gente está falando de impactos, por exemplo, impactos na parte de modernização, de inteligência artificial, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de padronização. Tá? Hoje temos muitas padronizações entre os próprios tribunais, tá? De cursos que os tribunais um vão dando para o outro para que os tribunais evoluam em conjunto. Mário, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque toda evolução demanda de
uma recomposição dos servidores, de uma melhoria da estrutura, do salarial, melhoria de ensino dentro da própria tribunal para os servidores. Então isso mostra que os tribunais de contas, eles se unindo e querendo melhorar, eles estão automaticamente melhorando a nossa carreira, tá? A carreira de auditor. E aí agora eu vou falar um pouquinho também da carreira em geral. A gente sabe que tem auditor e tem um cargo de nível médio, que no meu tribunal é o técnico. Ambos são altamente capacitados, ambos ganham um salário muito bom, entendeu? E faz um trabalho excelente. E ambos estão sendo valorizados dentro dos tribunais. Então, hoje eu posso dizer que a área controle, ela é, sim, uma área que vale muito a pena você investir. E eu estou falando só de tribunais, eu não estou nem falando das controladorias, tá? Que as controladorias automaticamente também estão ganhando força, porque o controle está ganhando força, o controle interno das controladorias e o controle externo dos tribunais de contas, tá? E aí, eu queria até falar uma coisa que tem acontecido, que a gente tem visto dentro dos próprios tribunais. Estão existindo associações nos tribunais, entre os tribunais, para que possam padronizar. E essas associações, elas impulsionam a melhoria dos tribunais. A gente está vendo melhorias salariais, melhorias de modernização, melhorias de padronização como um todo. Então, pessoal, você que está pensando em estudar ali para a área controle, você tem que entender que é um cargo, tanto auditor como técnico, são cargos que vocês têm uma independência muito grande, vocês não correm risco de vida, ou seja, vocês são bem independentes, o que é muito bom para o nosso cargo, e também vocês estão entrando num mundo que é um mundo bem, como se diz, bem à parte assim do conjunto, porque os tribunais de contas, eles pertencem ao poder legislativo. Ali tem o poder legislativo, os tribunais de contas são órgãos independentes, mas dentro da estrutura ali do poder legislativo, que é diferente daqueles órgãos como a Secretaria de Fazenda, que estão dentro do poder executivo, tá? Então, se você for olhar, a gente é independente orçamentária, financeiramente, a gente é independente de praticamente de todas as formas, o que é muito bom para a valorização dos tribunais de contas, tá? E aí eu vou falar também do quesito que muitas pessoas perguntam. Eu estou com a minha colinha aqui, por isso que eu estou olhando, tá? Home office. Muitos tribunais hoje estão implementando o home office. Regime híbrido, teletrabalho, aí vai depender de cada tribunal. Quando você estuda para uma área controle, você não estuda pensando em home office, obviamente. Mas você também não estuda pensando no tribunal só. Você estuda para a área controle como um todo, porque os tribunais, por pagarem muito bem e ter uma qualidade de vida muito boa, vale a pena você mudar de estado. Você vai ter uma vida muito boa passando em outros tribunais. Eu passei em TCM de Mato Grosso, eu tinha uma vida muito boa lá. Eu passei no TCM do Rio, eu tenho uma vida muito boa aqui. E independente se eu sou carioca ou não, eu tenho uma vida muito boa aqui e tive uma vida muito boa lá em Mato Grosso, tá? E tem tribunais hoje que tem home office full, que a gente poderia chamar do teletrabalho. Tem tribunais que têm o regime híbrido, como é, por exemplo, o meu tribunal, o Tribunal de Contas do município do Rio. Tem tribunais que não, que é presencial direto. Então, quando você estiver estudando e você começar a ser aprovado, porque é assim que funciona, tá? Você está estudando para a área de controle, aí você, pum, passou em um, aí daqui a pouco, pum, passou em outro, pum, passou em outro, aí você começa a ser aprovado. Se você não parar, você vai sendo aprovado em sequência, até o momento que você cansa e para, aí você começa a escolher, tá? O que eu vejo de auditores da minha época de estudo que foram escolhendo, tá? Escolheram mesmo, eu quero ir para esse cargo aqui, não, eu quero ir para o tribunal tal, porque o tribunal tal é bom, eu já passei e estou sendo chamado, então eu já acabo sendo chamado. E aí você, quando passar, não é agora que você vai se preocupar com isso, você vai verificar essas possibilidades de home office, salário e um monte de outros benefícios que pode vir advindo da carreira em si, daquele tribunal específico, tá? E aí eu queria também dar meu último recado, Thaís. Por que que vale a pena vocês focarem na área controle? Porque só de tribunais de contas a gente tem 33 tribunais de contas, tá? Então, é praticamente certo que vai ter um concurso de Tribunal de Contas por ano, no mínimo, pô, no mínimo. Pensa só, gente, 33 Tribunais de Contas, se um, dois abrirem por ano,
que é o mínimo mesmo, porque abre muito mais, tá? Vamos supor, esse ano já estão abrindo vários, tá? E tem tribunais de contas que abrem praticamente anualmente. Hoje o TCU possivelmente vai abrir um de técnico agora, vai abrir um de auditor, então tá sempre tendo oportunidade, tá? Então só de Tribunal de Contas a gente está falando aí de 33, tá, gente? Que é Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas Estadual, municipais e do município. Tá? Então a gente tem 33 tribunais de contas, então 33 oportunidades que podem abrir enquanto você estiver estudando, preparando a sua base. Tá? Além disso, a gente tem as controladorias também, que hoje tem um salário muito bom, uma qualidade de trabalho muito boa, uma independência que é muito bom também. Ou seja, estudando para um, você acaba estudando para outro. Então, você pegando uma área controle como toda e estudar para a área controle, você estaria pegando um guarda-chuva grande e vai ficar catando as oportunidades, tá bom? Então, vale muito a pena, tá? Pessoal, esse é o recado que eu queria dar para vocês, tá? Sobre aquela pergunta se o Tribunal de Contas é perigoso, se exercer o cargo de auditor é perigoso. Eu respondi já até metade do vídeo. Eu ainda acrescentei algumas coisas sobre minha visão de Tribunal de Contas, que eu sou apaixonado por essa área, eu gosto muito, eu vibro muito de conhecer os outros tribunais, de viajar para os outros tribunais. Então vale muito a pena, realmente vale a pena você focar nessa área, tá? Não tenha dúvida, vale muito a pena, tá bom? Grande abraço!